Olá, como vão vocês? Tudo bem? Eu sou o Reinaldo Alexandre e este é o canal A Forma que a Bíblia Diz. Sempre que nós estudamos a história, né, ou vemos um fato extremamente relevante acontecer, esse fato ele muda o contexto, né, da história da humanidade. Nós que estamos aí com mais de 30 anos, vimos acontecer o ataque do World Trade Center e vimos que ali houve um antes e um depois, né? Os Estados Unidos era a grande potência e com aquele ataque ali o mundo viu que os Estados Unidos era extremamente vulnerável. Ele não era aquilo tudo, né, que se dizia sobre ele em termos de defesa militar, de potência, né, nuclear, ainda que realmente ele seja uma grande potência. Mas quem viveu aquilo sabe que aquilo mostrou a fragilidade dos americanos e isso trouxe uma nova percepção mundial para as outras nações que estavam ali em desenvolvimento, caminhando para um destaque mundial também. Mas eu quero lembrar aqui mais a questão da Revolução, né, da Revolução Francesa. A gente sabe que com a Revolução Francesa e a queda da Bastilha, houve um antes e um depois. E o que ocasionou ali a queda da Bastilha, aquela revolução? A gente sabe que basicamente foi o envolvimento da França na guerra da independência dos Estados Unidos. Havia já uma rixa, né, uma guerra constante, uma disputa por espaço entre a França e a Inglaterra de mais de 400 anos. E a França viu ali na independência daqueles colonos americanos a oportunidade de enfraquecer a Inglaterra, fazendo com que aqueles colonos, né, americanos se tornassem independentes, né? Aquelas 13 colônias ali se tornassem independentes da Inglaterra e com isso a Inglaterra ia enfraquecer fortemente. Então a França entrou a fundo, né, naquela guerra, mandou soldados para ali e patrocinou a guerra que traria a independência dos Estados Unidos. Isso custou muito alto, né? Foi um preço muito alto que a França pagou posteriormente, porque após a independência, cerca de aproximadamente 12 anos depois, houve a invasão da Bastilha, né? A invasão daquela prisão, onde que estava ali muitos presos políticos, e o que ocasionou uma nova era, né? Ocasionou uma nova dispensação, uma nova visão mundial, né? Acabou-se ali aquele sistema absolutista, né, da monarquia e começou a criar sistemas de governo parecidos, né, com o sistema adotado nos Estados Unidos, adotados a partir da independência dos Estados Unidos. Então aquilo ali foi um marco, mudou a história, né? Passamos a viver então a era, né, contemporânea, né? Então isso também, quando nós vemos isso na Bíblia, né, nós reconhecemos que as pessoas que são religiosas, elas não reconhecem isso, que o que houve ali foi isso que aconteceu, né, a crucificação de Cristo e a vinda dele para trazer juízo, né, sobre o povo judeu, ocasionou um novo marco na história. A gente percebe isso claramente, né? Eles não acreditam em Cristo, né? Jesus ele veio falando que o templo seria destruído, que aquela dispensação passaria. João confirma isso, né? Quando ele fala que na queda de Jerusalém, né? Na destruição de Jerusalém, ele viu surgir um novo céu e uma nova terra. Eles não acreditam nisso, ainda que já de longa data, né? Daniel já dizia por intermédio de seus escritos, né, que aquilo aconteceria na destruição do povo santo. O povo santo foi destruído, né, deixou de existir como nação por mais de 1000 anos e o povo evangélico, né, os cristãos, os crentes não conseguem enxergar, não conseguem perceber que a Bíblia estava se referindo a isso, estava se referindo a uma nova dispensação. Queria começar uma nova fase. Daniel fala que os mortos, né, ressuscitariam ali na destruição do povo santo. E as pessoas não acreditam nisso, vai prorrogando, né? As palavras de Daniel têm que ser prorrogadas porque eles criaram um novo evangelho, uma nova
escritura particular para eles. As palavras de Jesus também não servem, né, porque eles criaram um Jesus fictício, um Jesus imaginário para eles. Já citei em outros vídeos aqui, Jesus fala que antes dos discípulos deles visitarem toda a cidade de Israel, ele voltaria, e eles não acreditam nisso, né? Jesus falou também que antes que aquela geração passasse, tudo aquilo ia acontecer, inclusive a volta dele, né, ia acontecer antes daquela geração passar, e eles não acreditam nisso. Eles não acreditam que Jesus falou, né, que voltaria antes daquela geração passar, ou eles não acreditam em Jesus de forma nenhuma, né? Eles querem um Jesus diferente para eles, um Jesus que faz promessa para eles e não promessas para aquela geração. Eles querem, né, um apocalipse para eles, né, e não um apocalipse para aquela geração. Quando João começa a escrever o livro, o anjo fala com ele para ele não selar o livro, porque o tempo do fim estava próximo ali, daqueles dias que ele estava escrevendo. Quando Daniel escreve, aproximadamente 500 anos antes, Deus fala com ele para ele selar o livro, porque era para muito tempo adiante. Então eles não acreditam, né, que Jesus falou que o fim aconteceria naqueles dias, que estava próximo ali. Enquanto João escrevia, já estava acontecendo já ali aquele período tribulacional, né, aquele período de tribulação pelo qual Israel haveria de passar naqueles dias. Então, quando nós vemos essas coisas, a gente vê que realmente assim, os crentes eles não acreditam, né, em Cristo, né? Não acreditam em Jesus. Jesus disse que quando o período da lei ia durar, ele não tinha vindo para poder destruir a lei, né? Mas ele tinha vindo para mostrar que o que os profetas falavam era verdade a respeito deles. Ele não tinha vindo para abrogar a lei, mas para cumprir ela. Ou seja, para que as pessoas soubessem que o que os profetas falaram a respeito dele era verdade. E que os discípulos deveriam, né, praticar, né, a ceia, ou praticar a Páscoa, até que ele voltasse, né? Porque ele voltando, né, e ele voltando era colocar fim àquele período da lei, não haveria mais a necessidade de comemorar a Páscoa, de se comemorar a Páscoa, porque ali então haveria um novo céu e uma nova terra, onde que aquela lei judaica ela não haveria de prevalecer sobre a cultura, né, das pessoas, sobre as pessoas e principalmente sobre os judeus. Os judeus estariam isentos da obrigatoriedade de cumprir a lei, porque haveria então, né, o novo céu e a nova terra. O novo céu e a nova terra era essa desobrigatoriedade de cumprimento da lei. Então, houve uma nova dispensação, uma nova era. Muito maior, né, muito mais intensa, muito mais significativa do que foi a queda da Bastilha, né? Aquele ali, o marco ali que aconteceu com a vinda de Jesus para poder destruir, né, Israel, destruir Jerusalém, quando ele veio em juízo, né, contra o povo de Israel, ele trouxe um marco capaz de colocar um antes e um depois muito mais intenso do que foi o ataque às Torres Gêmeas, do que foi a queda da Bastilha, né? Tanto que o nosso calendário aí hoje tem como referência o nascimento de Cristo, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. Então Cristo ele reina, né, para todo sempre, ele reina para toda a eternidade. Ficar esperando, né, um tempo do fim, isso é uma coisa imaginária, fictícia. Isso é um desejo, né, de uma emoção humana que nunca vai se concretizar, porque o fim que haveria de acontecer já aconteceu e não tem outro profetizado na Bíblia, né, ou mencionado na Bíblia para acontecer futuramente. Então isso é uma coisa assim, insana, que muitas vezes impede a pessoa de viver, né? Ali João começa o livro dele, logo nos primeiros versículos, ele fala que a vida era a luz dos homens. E os homens muitas vezes rejeitam viver, né, para poder ficar esperando um fim, uma destruição que nunca vai acontecer, porque não está profetizada na Bíblia em lugar nenhum.
Infelizmente, a gente vê pessoas sofrendo, e eu também já sofri com esse tipo de entendimento e de ensinamento doutrinário, religioso, né? Que atrapalha a vida cotidiana da pessoa. Muitas vezes traz até, muitas vezes traz abalo, né, emocional, a pessoa fica abalada emocionalmente, não consegue lidar com o seu próximo, não consegue lidar consigo mesmo, né, com as suas emoções, e atrapalha a vida dela completamente, né? Atrapalha o sucesso, atrapalha o bem-estar, atrapalha, tira a felicidade dela, tira o prazer de viver dela, por causa desse tipo de ensinamento, por causa desse tipo de conhecimento que é simplesmente fruto da imaginação religiosa, né? Enquanto as pessoas deixam de viver, aqueles que estão dirigindo, né, as igrejas, aqueles fundadores de denominações, aqueles fundadores de instituições religiosas, vão vivendo a sua vida, vão se realizando, né, emocionalmente, às custas do sofrimento, né, às custas do desprezo dos que os atendem com as suas próprias vidas, com seus próprios entes queridos, né? Deixam de cuidar de seus entes queridos para cuidar do bem-estar de uma instituição, achando que está cuidando da obra de Deus, mas está cuidando simplesmente do bem-estar de uma instituição secular que não vai levar ele a lugar nenhum. Muito pelo contrário, vai levar ele a ignorar, né, o conhecimento pleno, real, que Cristo, né, que Jesus passou por causa da preocupação, né, dos cuidados do bem-estar de uma instituição. Eu vou deixando por aqui um forte abraço para você, tá? Um forte abraço para você, graça e paz, Cristo reina eternamente, ok? Cristo reina eternamente nos nossos corações, Cristo reina eternamente sobre a humanidade. Ele é o Rei dos Reis, ok? Ele já é o Rei dos Reis da Terra, ok? Um forte abraço, graça e paz.